Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo. É um prazer estar com você. Agradeço, a você que se inscreveu no nosso canal. Temos, antes de eu começar esse projeto, dos devocionais, a gente tinha 30 inscritos. Já estamos aí em mais de 160. Glória ao bom Deus por isso, Então, a gente percebe que a gente tem alcançado pessoas fora da IBCC, Porque a IBCC está no seu período de expansão, com cerca de 60, 70 irmãos que vêm a participar dos cultos, congregar conosco, E hoje nós vemos o mover, o agir de Deus no nosso meio, E basicamente metade dos inscritos que tem o canal da IBCC. Então a gente louva a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela sua vida, obrigado, Que você seja plenamente abençoado, abençoada no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai, então? Pai, bendito seja o teu nome, tu és santo, tu és tremendo, tu és glorioso. Apresentamos a ti esse dia, apresentamos a nossa vida, a nossa família, pedindo que o Senhor nos visite. Libera o teu favor, a tua misericórdia, a tua salvação no nosso meio. Dá-nos livramento, dá-nos direção. Guarda-nos, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra, para que o teu nome seja conhecido, engrandecido e glorificado. Obrigado, Pai. Nós te amamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor que está em Salmos 59. Hoje tem 17, dá para ler tudo. Diz assim: Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha, desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todos os gentios, não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombará de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate-os ao Senhor nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Aleluia. Bom, amados, você deve perceber, como o povo de Israel, como eles eram atacados por pessoas, por inimigos, Eles tinham várias nações inimigas, algumas delas foi por culpa do próprio povo de Israel. Dois tipos de culpa eles carregaram. Culpa na verdade digamos assim, é uma culpa que se dividiu em duas perspectivas, digamos assim. A culpa é não obedeceram ao Senhor. Essa é a primeira culpa, a grande culpa deles. Mas uma se distinguiu em que sentido? Deus falou para eles assim: quando entrares na terra, vocês vão se livrar desse grupo de povos, um grupo de 8 povos, e eles não se livraram de todos, E uma segunda culpa, por eles não ter se livrado desses povos, a cultura desses povos entrou em Israel. Então, idolatria, feitiçaria, entregar os filhos para serem sacrificados. Então, todas essas coisas aí aconteceram, no meio do povo de Israel. Então, por isso, eles tinham muitos inimigos, Não é que seja o seu caso. Às vezes fala, então os meus inimigos é porque eu desobedeço? Pode ser.
e pode não ser. Então, assim, você pode ter inimigos que se levantam contra você para justamente te colocar no caminho. Porque às vezes você parou de orar, você parou de jejuar, você parou de ler a palavra, você parou de ir na igreja. Então se levanta, o Satanás usa pessoas, porque fala, agora ele enfraqueceu, agora eu posso atacar. Mas Deus permite isso sabendo que você retornará às primeiras práticas, a ler a palavra de Deus. Né? Por exemplo, eu vou te dar, eu procuro fazer durante o ano propósitos de 21 dias, né? Eu faço de 3 a 4 propósitos durante o ano, e nesses propósitos eu estabeleço leituras. Então assim, por exemplo, eu faço 21 dias, vou ler todo o Novo Testamento. Eu terminei semana passada, onde eu li os profetas maiores e menores, né? Então veja, eu faço isso para quê? Porque isso é uma maneira de me estimular a estar sempre lendo a palavra de Deus, sempre lendo. Então, desde que eu comecei a fazer isso, eu já li a Bíblia umas, 4 vezes, 5 vezes. Então, se pegar o bojo de quantas vezes eu já li a Bíblia desde que eu me converti, eu acho que umas 6, 7 vezes, e é muito pouco. Eu já deveria ter lido a Bíblia umas 20 vezes já, você está entendendo? Mas eu vejo que como eu perdi muito tempo, né? Quando eu estava no deserto, eu perdi muito tempo, porque Deus não me ama, Deus não me quer, Deus permite essa luta, Deus não me tira dela, e eu sendo disciplinado pelo Senhor, eu não aceitava a disciplina. Um dia eu aceitei, pedi misericórdia a Deus, Deus me fez atravessar, porque eu reconheci que o governo e o senhorio vinha dele. Aí Deus mudou minha história. Quando Deus vai mudar a minha e a sua história? Quando Deus vai nos livrar dos nossos inimigos? Quando eu entender que Ele é a nossa força. Se você e eu entendermos que Ele é o nosso governo, Ele é a nossa força, então a gente vai viver coisas extraordinárias. Deixa eu te perguntar, é Deus quem governa a sua vida? Por exemplo, você está no emprego, você pediu conta do emprego e saiu. Deixa eu te perguntar, você orou a Deus perguntando se era para você ter saído? Esse emprego que você está, você orou a Deus perguntando se era para estar? Você falou, Deus, esse emprego é bom, eu vou ganhar bem, mas seja feita a tua vontade e não a minha? Você já fez essa oração? Porque assim, um dos maiores castigos que o homem pode sofrer da parte do Senhor é quando Deus deixa ele viver a vida dele. E ele vai conquistando, ele vai crescendo, ele vai rompendo, mas Deus já deixou de estar com ele há muito tempo. Esse é o maior castigo que o ser humano pode sofrer. É viver uma vida achando que tem Deus e Deus já não está mais com ele. Há muito tempo. Você fala, não, isso não existe. Uai, se eu não me engano é Mateus 7. Não sei se é Mateus 7, 11. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Deixa eu ver, deu uma farinha aqui. Tá relampeando, deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Para vocês. Porque como ele veio agora, nós é assim. Nós vai falando, às vezes eu chego falando, nesse devocional aqui eu vou falar tal coisa. E chega aqui Deus muda tudo, porque Deus quer falar com alguém, né? Esses dias mesmo veio uma irmã falar obrigado porque Deus te usou para falar comigo, né? Então, você pensa que não tem vontade de desistir? Você pensa que não tem vontade de parar? Entendeu? Tipo assim, eu também eu também sofro ataques. Porque isso aqui, querendo ou não, está edificando vidas, né? Então eu também sofro ataques. Então também me dá vontade de desistir, também me dá vontade de recuar. Mas eu espero em Deus, né? Esses dias mesmo eu nem ia mais mexer com rede social tal, né? Falei, quer saber, vou dar um tempo em rede social, vou mexer com isso ano que vem. Pensei nisso, passou um tempo, Deus falou para mim, falou assim, tipo, continua, filho. Continua. Entendeu? Faz isso não para você, faz para mim. Tipo, divulga a minha obra por mim, não por você nem por ninguém. Eu falei, tá bom, Senhor. É por isso que eu continuei postando lá. Voltei a tirar foto dos cultos e tal, entendeu? Justamente por quê? Porque é pro Senhor, né? Não é para mim nem para ninguém. Então eu não posso me mover pelo que eu quero, mas pelo que se Ele mandar eu parar, eu paro. E se Ele mandar eu continuar, eu prossigo. Amém? Diz Mateus 7 do 21 ao 23, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então, nós falamos esses dias, né, que existem dois níveis de impiedade, ou seja, iniquidade. Aquelas pessoas que não servem a Deus e já estão em um caminho de muita maldade. E aqueles que servem a Deus, aqueles que creem em Deus e fazem coisas más. Qual é o nível de iniquidade desse segundo grupo? Eles fazem coisas que Deus não mandou eles fazer. Então eles cometem iniquidade, porque eles são presunçosos em si. Eles pensam assim, eu vou fazer o que eu quiser e Deus vai me balizar. Não é assim. Todos nós lemos a história de Elias mandando cair fogo do céu, e quando os discípulos propuseram a mesma coisa para o Senhor Jesus falou assim, vocês não estão sabendo que espírito vocês sois. Jesus ele não aceitou aquela conduta. Você está entendendo? Então, por mais que aconteceu, cumpriu-se a palavra do profeta, não é uma conduta que Deus espera de um homem e de uma mulher de Deus, tá? Então, sim, é possível eu estar fazendo coisas para Deus e Deus já ter saído da minha vida há muito tempo. Então, hoje eu te faço uma pergunta. Você tem vivido confiando em Deus? Eu sei que você é atacado, eu sei que às vezes você é afrontado por cônjuge, por filhos, por parentes, por vizinhos, no trabalho, às vezes na própria casa de oração, né? Sabe, às vezes a gente tem problemas sérios e problemas simples na casa de oração, um irmão que deixou de cumprimentar, às vezes a pessoa que foi cortar o pedaço de bolo cortou maior para um, menor para outro, você está entendendo? E às vezes cortou de propósito, isso que é o pior. Então, assim, está servindo e servindo mal, você está entendendo? Então, tipo assim, por que eu estou falando isso? Todo o nosso serviço vai para Deus. As pessoas que seguram plaquinha lá na frente para receber bem a pessoa, ela não está fazendo para mim, ela está fazendo para Deus. A pessoa que limpa a igreja, ela não está fazendo para mim, ela faz para Deus. A pessoa que está servindo a água no altar, ela não faz para mim, ela faz para Deus. A pessoa que está cuidando das crianças, ela não faz para mim, ela faz para Deus. A pessoa que está ali no fundo servindo a comida, quando a gente tem as nossas comunhões, ela não faz para mim, ela faz para Deus. Tudo que você faz é para o Senhor, entenda isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu usufruo do seu trabalho, claro, porque Deus, aqui na IBCC, se você congrega aqui, aprenda uma coisa, se você está aqui, Deus te colocou para me ajudar, porque eu sou o bispo dessa obra. E se Deus levantar outro pastor, outro bispo, sei lá, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Então ele coloca, ele tira quem ele quiser. Então as pessoas servirão a essa outra pessoa e assim sucessivamente. Mas é assim que funciona. Você notou que você quando você era criança, virou adolescente, você serviu seus pais. Aí agora você casou, você serve o cônjuge. Aí agora você está no trabalho, você serve o empregado. Você chega na igreja, você serve os irmãos. A nossa vida é serviço. Por isso, nós temos que fazer de Deus a nossa fortaleza, cantar salmos, adorar a Deus, porque é dele que vem a misericórdia, tá? Então, que você faça essa reflexão, se você tem vivido uma vida longe de Deus e se, às vezes, o que tem sido essas guerras que você tem enfrentado? É uma guerra por desobediência? Se conserte com o Senhor. Né? Não, Deus já te deu discernimento, é por desobediência. Ele mandou você fazer algo que você não fez, e você deixou de fazer algo que ele tinha pedido para você fazer, então você está enfrentando lutas. Se é por causa disso, se arrependa e volta a fazer. Não é por causa disso, eu estou fazendo tudo que Deus mandou e estou vendo. Então você está passando por um período de transformação. É uma tribulação que Deus trouxe para a sua vida para moldar o seu caráter, te preparando para algo que Ele vai trazer para a sua vida. Então você fica quietinho, adorando a Deus e esperando o momento de você vencer isso, tá bom? Então, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus, porque o nosso Deus é a nossa fortaleza e dele vem a misericórdia que nós tanto precisamos, amém? Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendo graças a Ti. O Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que o Senhor fortaleça, derrama a Sua glória, a Sua graça, Sua força e Seu poder. Que o Senhor revele, Pai, por que nós temos vivido situações adversas? Foi por causa da nossa desobediência, Senhor? Se for, ó Deus, nos mostra, nos perdoe, nos arrependemos, Senhor, e nos permite voltar a Ti obedecer. Pai, se isso é um trabalhar do Senhor, porque precisamos ter algo arrancado das nossas vidas, como o fogo, ele refina o ouro, tirando as suas impurezas, e o Senhor quer arrancar as nossas impurezas, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, mas glorifica o Teu nome, Senhor, e nos dê força para vencer. E eu peço, repreendas esses inimigos que se levantam contra nós, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao bom Deus por mais esse dia, por mais esse tempo.
na presença do Altíssimo. Amém? Bom, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu glória a Deus, aleluia, né? Ultimamente a gente está um pouco corrido, então eu não tenho respondido, né? Eu tenho só mesmo curtido os comentários, mas assim que der eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém?